A graça e a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos essa noite aí dando início a uma nova etapa de estudos, né? E que o Espírito Santo de Deus possa estar conduzindo todo esse mês, né, que estaremos aí falando. Nós não vamos falar especificamente de um livro. A princípio, até eu queria, mas eu vi que nós temos um mês com mais quartas-feiras, né? Então, a gente não vai ficar num só lugar. Hoje, a gente vai entender o significado do culto a Deus, né? A gente vai aprender como começou, como esse processo de adoração, né, de louvor a Deus, como isso aconteceu. E como nós chegamos ao culto que hoje nós temos, né, de uma forma bem rápida. E eu gostaria que nós lêssemos em Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus 4, versículo 10. Ele vai nos dizer assim: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, todos juntos, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Glória a Deus. Essa é uma passagem que nós conhecemos o contexto, né? Nós conhecemos o momento em que isso foi falado, né? Porque Jesus falou isso, né? Foi após Jesus ser batizado, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, ali ficou 40 dias e ele foi tentado, né? A gente sabe das propostas que o inimigo lançou para ele. E a resposta do Senhor com questão à adoração, que o diabo falou para ele: se você prostrar tudo isso eu te dou, né? Tudo aí está aos seus pés, eu te dou. E aí ao Senhor Jesus Cristo ele vai dizer que somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, né? Irmãos, e nós, o ser humano, nós temos parece que uma necessidade de construir ídolos, né? A gente usa essa expressão, às vezes, até sem pensar. Eu adoro isso, eu adoro aquilo, né? Então, eu adoro o jogador tal, eu adoro o cantor tal, eu adoro a música tal, eu adoro comer, né? A gente usa porque está em nós a essência de adorador. E a gente canta isso, né? Um adorador por excelência, a gente até fala, mas a gente não pensa no real significado do que é adoração. É esse momento de entrega com Deus, de estarmos diante do Senhor. Que tempo é esse de qualidade que eu estou dando ao Senhor? Como tem sido a minha vida no todo, para que nesse momento eu possa prestar um culto de qualidade ao Senhor. Então, a gente tem aí uma proposta, né, que o diabo fez aí a Jesus, e ele deu uma resposta, né, muito concreta, né, e rápida, né? Ao Senhor teu Deus somente adorarás e só a Ele prestarás culto. Então, nós entendemos que culto, a adoração, é para o Senhor, né? Nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor. Então, a minha vida, tudo que eu faço, lógico, não estou dizendo que é pecado, nem que está errado nós usarmos a expressão eu adoro isso ou aquilo, né? Só estou dando um exemplo. Mas que nós possamos entender que a adoração é muito além de eu gostar muito de alguma coisa, né? Entra um reconhecimento, entra um contexto. Então, neste versículo, né, como eu falei, nós encontramos isso, e a expressão a partir entender o que é a adoração. E aí, quando a gente vai pesquisar todas as coisas na vida do cristão, a gente tem um início. A gente tem que ir a uma fonte, né, para entender tudo aquilo que nós fazemos como igreja, como cristão, tem um princípio. E toda a nossa origem, tudo o que nós aprendemos e entendemos, está aonde? Na palavra. Amém? E qual é o livro dos inícios?
dos princípios, dos começos de todas as coisas? Gênesis, né? Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos andar em alguns capítulos de Gênesis. O primeiro versículo 26, ele vai nos dizer assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. E aí nós temos aqui a criação do homem, né? Nós temos Deus fazendo e dando autoridade a esse homem, colocando ele como governante sobre todas as coisas, trabalhando, né? A gente pensa às vezes que Adão vivia uma vida de, né, folga, sombra e água fresca, mas não, Adão tinha trabalho, né? E nós vemos que neste processo Deus constrói uma relação com Adão e com Eva. Ele vai na virada do dia, né, no finalzinho da tarde, todo dia conversar. Ele vai bater um papo, né, um tete-a-tete, uma conversa, como foi seu dia, o trabalho foi bom, quantos animais hoje, quanto aquilo hoje, o que você viu de novo, quantas florzinhas nasceram. Eu imagino as conversas 1000, né? E aí, Eva, Adão está dando muito trabalho, Eva está te dando trabalho. Imagina, a conversa do Senhor com ele ali na virada do dia, todo dia. Deus se relacionando, conversando, explicando, mostrando. E eu imagino que grandes assuntos, que grandes coisas devem ter acontecido nesses diálogos, nessas conversas todos os dias, né? Quantas coisas e de privilégio que Adão teve de ouvir do próprio Senhor, de aprender com ele, né, de descobrir com ele. Aí o tempo passa, nós vamos lá para o capítulo 3, no versículo 8. Essa Bíblia ela tem a folha tão grudadinha, eu mexo, mas ela não descola. Aí o capítulo 3, versículo 8, vai nos dizer assim: naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé, Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Nesse momento, a gente está falando que aconteceu o quê? O pecado, né? Que eles se esconderam porque eles tiveram vergonha. Eles descobriram a sua nudez, eles descobriram que tudo que eles fizeram foi errado, e agora vem a vergonha, e é isso que o diabo... Eu falo, irmãos, que a grande alegria do diabo ele não quer ver o outro pecar. O que já está no mundo pecando, já está fazendo o que ele gosta. O prazer dele de nos tentar e de nos fazer cair é porque ele sabe que nós vamos nos envergonhar. Nós vamos ter vergonha de entrar na presença de Deus, o pecado vai machucar, vai doer, e a gente vai querer, assim como Adão e Eva, a gente vai querer se esconder. Então, ele tem prazer, ele quer ver a gente pregar, porque ele sabe que isso vai ferir. Ele sabe que isso vai romper a nossa comunhão com Deus. Então, por isso que ele não vai parar nunca de tentar nos derrubar, de tentar nos fazer cair, de tropeçar, né? Porque ele sabe que isso vai criar uma separação entre nós e o nosso Deus. Mas o que é interessante, que o homem se escondeu, mas mesmo na onisciência do Senhor, ele vem ao encontro deles dois. E ele não vem jogando na cara, acusando, gritando, brigando, afrontando. Não. Ele vem com o mesmo amor, com a mesma alegria, com a mesma bondade, com a mesma gentileza, né? Ele vem ao encontro deles dois, e eu imagino o coração de Deus assim, poxa, não tinha a menor necessidade disso. Eu não queria que vocês estivessem sentindo isso. Porque Deus não se alegra, irmãos, ele não se regozija quando nenhum de nós peca. Ele não fica lá, viu, está vendo, olha lá, bem feito. Não, ele não tem prazer nisso.
Muito pelo contrário, né? A alegria do Senhor, a vontade do Senhor é que todos nós vivêssemos sempre em comunhão com Ele, sempre. E aí nós vamos lá no capítulo 4, versículos 3 e 5, vai nos dizer assim: passando o tempo, Caim, aí a gente já foram expulsos, né? Já estão na terra, o jardim já está cercado, e aí agora Adão e Eva já tiveram filhos, e aí, passando o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Todavia, não se agradou de Caim e de sua oferenda. E por esse motivo, Caim ficou muito irado. E seu semblante assumiu uma expressão, isso é na minha versão aqui da King James, uma expressão maligna. Não é plena, descaiu-lhe o semblante. Descair é aquela, poxa. Não. O seu semblante se tornou maligno. Você já viu uma pessoa, você já teve a triste experiência de olhar para alguém e sentir um semblante maligno? Irmãos, é horrível. O semblante de uma pessoa assim é triste. É como o diabo, ele deforma a nossa expressão, a criação do Senhor. Ele deforma. E é triste isso. E eu quis ler nessa expressão justamente por causa disso. Expressão maligna. O rosto dele passou a assumir essa expressão pesada. De alguma maneira que a Bíblia não revela, nós não temos como dizer taxativamente, nenhum estudo, nunca se chegou a um consenso. Nós temos caminhos, né? A teologia nos dá ferramentas e fazemos caminhos. Mas nunca foi taxativo. Foi por isso ou por isso. Não. A gente não sabe. Mas, de alguma maneira, Caim e Abel sabiam que deveriam fazer uma oferta. Talvez nessa conversa diária com Deus, Adão foi entendendo: olha, Deus, eu quero te agradar de alguma maneira. Então, talvez nesse encontro, pode ser que nessa tarde, no alvorecer, Adão chegasse com alguma coisa. Olha, Deus, que lindo, olha que bacana, uma oferta, um presente. Quem não quer fazer um carinho? Então, a gente não sabe. Mas, de alguma maneira, Adão ensinou esse princípio para eles. Teve alguma experiência, alguma coisa que Adão falou: olha, por gratidão, por mais que a gente falhou, errou, mas, olha, nós estamos aqui, vamos agradecer, né, porque Ele nos deu a vida, e hoje a gente está aqui, crescendo, multiplicando. E aí, eles foram fazer essa oferta. E Deus aceitou a oferta de Abel. Ele ofereceu o que Deus queria. Muito além de nós entrarmos dentro do princípio de dizer, né, como um caminho vai nos dizer que ali foi o princípio, apontando lá para o sacrifício, muito além disso, ele fez aquilo que Deus se agradou, se alegrou. A forma como Abel chegou diante de Deus, trazendo a sua oferta para Deus, oferecendo aquilo para Deus, alegrou o coração de Deus, esquentou, aqueceu, né, o coração dele. Caim, por outro lado, não compreendia, talvez, a bondade de Deus, pois lavrar a terra depois da queda passou a ser um trabalho difícil e penoso. Na hora da sentença, Deus vai falar que agora eles vão suar, que o produto da terra vai ser difícil, vai ser duro, né? Então, agora você vai suar, você vai sofrer para lavrar a terra. Aquilo que seria muito natural e tranquilo passou a ser uma coisa agora árida, difícil, dolorosa. Então, ele entra nisso, e enquanto o seu irmão mais novo fazia uma atividade bem mais leve, então, quando ele vai cumprir o seu ritual de agradecimento a Deus, o seu coração está ferido, talvez invejoso, cheio de mágoas. Seus produtos são de uma terra dura e seu coração odioso.
O coração de Caim estava duro, estava fechado, estava, né, talvez machucado, talvez tivesse realmente essa rivalidade, o seu trabalho é mais leve, né? Porque a gente olha para a Bíblia, quando a gente vai ver lá o exemplo dos irmãos lá no filho pródigo, o seu filho aí, eu trabalho, eu faço, e o outro está ali na boa vida, né? Então, a gente tem essa comparação, o ser humano tem, a gente faz essa comparação, dele é mais fácil, porque o meu, Senhor, está tão difícil, do outro está tão mais fácil. Então, talvez ele pode ter chegado diante de Deus com o coração assim, né, rancoroso, ferido. Olha, estou trazendo, Senhor, trouxe o melhor da terra, mas olha, que terra difícil, que trabalho para conseguir lavrar e trazer essa oferta. A gente não sabe, mas a gente sabe pela palavra que ele chegou e que Deus não se agradou. A forma como ele entrou na presença de Deus. E aí, o capítulo ainda 4, mas o versículo 25, nós vamos entender agora, tem a rejeição, tem todo esse processo, e aí agora a história que nós conhecemos, e aí nós temos 7. Capítulo 4, versículos 25 e 26 vai dizer assim: novamente Adão teve relações sexuais com sua esposa, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou de Sete, exclamando: Deus me concedeu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim. Sete foi pai, e deu a seu filho o nome de Enos, que foi o primeiro a proclamar o nome de Iavé. Ou seja, foi o primeiro a adorar a Deus. Com Enos se começou a adorar a Deus, a invocar o nome do Senhor. Talvez o povo aqui começou a entender e a perceber a sua pecaminosidade e a necessidade, né, de que precisavam apaziguar a ira diante do coração de Deus. Apaziguar, eles entendendo que, olha, estamos tomando um caminho que está cada vez mais longe. Então, a gente precisa fazer alguma coisa que nos aproxime novamente de Deus, né? E aí, eles se voltam a Deus em busca de misericórdia e graça, na esperança de ter um relacionamento com Ele restabelecido. Aí vamos para o capítulo 8, versículo 20. Versículo 20 vai nos dizer: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Né? Depois do primeiro grande evento, né, que nós conhecemos biblicamente, aí, que foi o dilúvio, Noé, quando sai da arca, após aquele ano inteiro, ele desce com sua família e ele, então, constrói um altar. E aí, Deus agora, com Noé, ele rompe e imediatamente estabelece um novo recomeço com o ser humano. Noé levanta um altar que foi feito como um ato de culto em resposta à fidelidade de Deus por havê-los poupado. E o capítulo 8, versículo 21, olha que lindo, olha a expressão, irmãos. Leiamos: o Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Amém? Olha que lindo. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração. Olha, quando a gente lê essa passagem, e nós precisamos entender, Senhor, o Senhor tem se alegrado. A minha oferta de adoração tem chegado como um aroma agradável ao Senhor. Irmãos, se nós ficássemos só aqui, nós já podíamos parar e entender o que é a nossa adoração a Deus. Olha, o que vai me mover ao coração, mover o coração de Deus? A forma como eu chego a Ele? Deus sentiu o aroma agradável e promete não mais destruir o dilúvio, como a gente tem aqui no versículo.
Temos, então, a primeira aliança de Deus com o homem através de Noé. Noé foi obediente a Deus e isto salvou a vida dele e a de sua família. Então, o primeiro fator para nós estarmos diante da presença de Deus hoje é a nossa obediência. Precisa ser a nossa obediência. Noé, ele está aqui agradecendo, nesse versículo 21, ele está agradecendo, ele está trazendo uma oferta, adorando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelo livramento, mas ele está agradecendo porque ele foi obediente. O Senhor falou, e mesmo indo contra tudo que vinha pelo caminho, vamos lá, foram muito tempo de construção. Um homem sozinho, se os filhos dele, na época, tivessem 18, 17, 19 anos, 20 anos, 30. Foram quase 100 anos de construção. Quanto tempo eles foram envelhecendo, né? Os cabelos foram ficando brancos, eles foram ficando cansados e fazendo aquela obra. No Todo-Poderoso, aí na televisão, a gente vê os animaizinhos ajudando, carregando. A Bíblia não fala, mas está ali. A gente lê até o macaquinho tomando uma aguinha lá com Noé. Mas a gente sabe de uma família. 4 homens trabalhando. E eu acredito que a mulherada também entrou junto nesse processo aí, ajudando, né, fazer. Porque se tem uma coisa que a gente gosta de fazer, é ajudar. Obra, então, comigo, eu ia meter a cara, assim, com muita alegria. Adoro fazer esses negócios de obra. Então, a gente tem aqui Noé em um ato de resposta, de gratidão a Deus, pela bondade, pela fidelidade, pela misericórdia, por Deus ter cumprido a palavra dele. Mesmo depois de tanto tempo e de tantos anos, Noé viu a fidelidade de Deus, a resposta de Deus. Não foi em vão a experiência dele, o trabalho dele de tantos anos, né? Então, ele tem agora, a gente precisa aprender que o nosso culto, ele é, antes de tudo, é um ato de obediência e um ato de gratidão, é resposta pela fidelidade, pela bondade do Senhor. Aí nós vamos pular lá para Gênesis capítulo 17, e os versículos 1 e 2, depois o 9 e o 10, nós vamos dizer assim: quando Abrão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou: eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. E o 9 e 10. Declarou também Deus a Abraão, quanto a ti obedecerás a minha aliança, tu e todos os seus descendentes, de geração em geração. E eis a minha aliança contigo e com toda a tua descendência futura. Aliança que deverá ser guardada de geração em geração. Todos os do sexo masculino entre vós deverão ser circuncidados na carne. Então, aqui, Deus começa a lapidar e a fazer um funil, vamos dizer assim, né? A começar a tratar e fazer uma escolha muito, muito cuidadosa e muito zelosa para aqueles que vão agora prestar-lhe culto e adoração. Não é de qualquer maneira, não é vivendo de qualquer maneira, né? Não é com a vida de qualquer maneira. Deus agora exige um compromisso, uma aliança, faz um pacto com o homem, e aí ele, inclusive, vai ordenar esse ato. Deus começa, então, lapidando, e eles se tornariam um referencial de todo um povo, inclusive todos nós. Deus faz uma promessa de multiplicação e estabelece um sinal físico para esta aliança, que é a circuncisão. Este ato significa purificação, porque ao homem é dado o presente de fecundar e gerar mais homens, inclusive homens depravados, cheios de pecado. Então, esta purificação tinha como objetivo reverter esse ato da depravação. Hoje não precisamos mais deste ato físico. A purificação ela acontece no momento em que reconheço o sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. Abandonamos a velha natureza e passamos a viver uma nova vida em Cristo.
E o sinal que antes era físico, agora é realizado com a nossa vida, com a nossa confissão pública, o nosso ato público de fé pelo ato do batismo. Portanto, quando prestamos culto a Deus, nós devemos ter em mente que este não é qualquer ato. Ele significa que eu estou reafirmando a minha aliança com Deus, que eu aguardo a volta de Jesus com alegria e confirmo minha total entrega a Ele. Irmãos, mas tem um porém. Esse culto coletivo, ele vai externar o meu culto individual. A gente está falando aqui de um princípio, de uma separação, de entender, olha, eu preciso oferecer a Deus, eu preciso prestar um culto a Deus, eu preciso fazer uma oferta para Deus, né? E a gente vê lá no início, aí a gente vê Noé ouvindo uma ordenança, obedecendo, e agora ele vai construir um altar de adoração ao Senhor, pela fidelidade, em resposta à fidelidade de Deus e em gratidão à bondade de Deus, à fidelidade, né? A gente tem um princípio da obediência. Então, eu preciso entender que o culto, ele requer uma postura, um posicionamento, um cuidado meu, uma obediência minha ao Senhor, à sua palavra, aquilo que eu tenho ouvido e recebido. Porque a gente está falando de Noé, um homem que não tinha palavra escrita, ele não tinha nada detalhado para ele aprender a cultuar. Ele ouviu a voz e ele creu naquilo e obedeceu. Como Abraão também não tinha. Ele ouviu, creu e obedeceu. E hoje, o que falta para nós entrarmos diante do Senhor em obediência? Se nós temos a palavra. Se nós temos a palavra que nos diz como nós devemos entrar na casa do Senhor. Como eu preciso viver a minha vida para que o Senhor se agrade. O culto coletivo é resposta do meu culto individual. Olhando assim, a gente entende que Caim não tinha um culto individual, porque quando ele foi fazer um coletivo com o irmão dele, Deus não se agradou. Então, a resposta de Deus vai, em primeiro lugar, para o meu posicionamento. Que tipo de comunhão eu estou tendo com Deus durante os meus dias, a minha semana, para que eu entre na casa do Senhor e agora venha adorar. Como que nós entramos na casa do Senhor? Com o coração amargurado, com o coração iracundo, um coração magoado, um coração invejoso, um coração maldizente. Como que eu estou entrando? Para que Deus receba a minha oferta e fale, olha, a sua oferta chegou como um cheiro agradável às minhas narinas. Né? Então, o que eu estou fazendo no meu dia a dia? O que eu estou construindo na minha semana para que eu entre, se eu venho na quarta-feira ou só ao domingo, como que eu estou vindo? Porque eu vou responder aqui com tudo que eu construí a semana inteira. Se eu estive longe de Deus, se eu me enchi de coisas ruins, se eu me enchi de coisas que me afastaram mais do que me aproximaram, se eu não li, eu não falei, eu não orei, eu não cantei, eu não tive momento nenhum com Deus, aí a gente quer chegar e botar a culpa. Nossa, o culto hoje estava frio, né? Estava gelado. A gente joga ainda a culpa na direção. Nossa, o pastor não viu hoje que o culto estava meio esquisito, né? Estava estranho, o culto hoje estava pesado, né? Não estava fluindo. O culto não estava bom. Eu não consegui me arrepiar, como se o culto fosse para mim. O culto não é para mim, para eu gostar, para eu me sentir arrepiada, para eu dizer que foi muito bom. Não, irmãos, o culto é para Deus. Quem tem que se agradar é Ele. Quem tem que se derramar com o nosso... Quem tem que ficar feliz é Ele. Lógico que nós participamos, não tem coisa melhor, como o pastor foi orar aqui logo no início. Já no primeiro louvor a gente sentir a presença de Deus, é maravilhoso. É maravilhoso a gente chorar na presença de Deus. É maravilhoso a gente se derramar, a gente sentir a presença de Deus. É muito bom. E nós precisamos querer sentir a presença de Deus. Nós não podemos nos acostumar a entrar e sair indiferente, com o coração
parecendo que eu estou em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Eu preciso querer, mas primeiro eu preciso entender que o culto quem tem que receber é Ele. Ele não é culto, não é para mim. O culto é feito para Deus. Então, se é feito para Deus, como que eu estou vindo oferecer o meu culto a Deus? Como que eu estou vindo prestar o meu culto para Deus? Como o meu coração está chegando diante de Deus? Se este culto, este momento que nós passamos de 1h30, é resposta do que eu construí na minha semana inteira. Então, eu preciso olhar para mim. Senhor, meu coração está entrando na tua casa. Eu amo, porque Davi, ele repete isso em vários salmos. A alegria dele de estar na presença do Senhor, a alegria de vir à casa do Senhor, a alegria em adorar ao Senhor, a alegria em ofertar ao Senhor. Davi queria construir um templo. Ele falou assim, não sou digno, eu moro numa casa, num palácio, e ele está lá jogado numa tenda. Não, eu quero construir o melhor. Olha o coração de Davi de querer fazer o melhor para Deus. E nós também precisamos querer ter esse coração adorador. Muito mais do que vir pedir. Irmãos, por isso que é tão difícil. Faz uma oração de adoração, a gente não sabe adorar. A gente, na mesma hora, inclui um pedido. Não tem, mas é fato. A gente, irmãos, 2, 3 orações de gratidão. Sempre entra um pedido no meio da oração de gratidão. Porque a gente não sabe adorar. A gente não sabe entrar na casa de Deus. Por quê? Porque eu não construí essa relação com o Senhor a minha semana inteira. Eu não adorei a Ele a semana inteira. Eu deixei 1 milhão de coisas ruins entrar na minha mente, no meu coração, na minha vista. Eu pus um monte de coisa que eu não devia nos meus olhos. Eu dei ouvidos a muita coisa que não era a voz de Deus. Então, que culto que eu vou oferecer a Ele? Um culto cansado, desmotivado, um culto cheio de... arrastado, pesado, amargurado. Então, quando eu sei quem Deus é, quando eu sei o que Ele faz, a fidelidade dEle, a bondade dEle, irmãos, aí a minha resposta é completamente diferente. Senhor, eu estou aqui para adorar. Eu estou aqui para me derramar na sua presença e eu quero que o meu louvor chegue a Ti como uma oferta suave. E aí Davi vai lá no Salmo 51, ele vai dizer que um coração quebrantado e arrependido, o Senhor não rejeita. O que nós aprendemos? Que ritual sem arrependimento genuíno é inútil. Eu vim todo dia sem um coração quebrantado, é inútil. Eu posso estar de segunda a segunda, mas se o meu coração não está movido para adoração, é inútil. Ritual sem arrependimento. Mas a atitude correta, esta sim, é aceitável ao Senhor. Então, o primeiro princípio para o nosso culto é a obediência e o segundo, a celebração de uma aliança. Aliança que jamais será quebrada. O Senhor fez uma aliança conosco, o Senhor fez uma aliança de multiplicação, não mais da nossa genética, ou da genética de Abraão, mas de crescimento do corpo de Cristo. Promessa de multiplicação feita com Noé e reafirmada com Abraão. Que nós sejamos pai de nações, sejamos obedientes como Abraão, como Noé e como Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Então, lembre-se, o nosso culto é uma resposta daquilo que Deus é, de quem Ele é, a sua soberania, a sua santidade, e que nós possamos vir com gratidão, com alegria, construindo sempre a minha vida em todos os detalhes, porque não é uma. O meu culto é um conjunto de todas as coisas. Todas. Tudo, irmãos. É a minha vida financeira, é a minha vida emocional, é a minha vida familiar, é a minha vida no trabalho. Não tem segregação, né? Essa parte não vai interferir naquela, essa daqui não. Tudo vai corresponder para um culto que agrade ao Senhor. Que nós possamos aprender. Enos começou lá atrás a invocar o nome do Senhor e hoje nós continuamos. Que nós possamos fazer isso com muita alegria, com gratidão, com responsabilidade, celebrando a aliança que o Senhor fez conosco e enquanto isso nós aguardamos a sua volta. Amém? Que o Senhor nos abençoe.